Olha, eu vou trazer aqui, então, inclusive quero trazer aqui no programa um delegado de Polícia Civil da cidade de Timbó, que gentilmente atendeu o nosso convite e vem ao estúdio para conversar com a gente, por gentileza, para conversar com a gente. Porque olha que caso é esse aí, ele repercutiu bastante na região nos últimos dias. Um carro invadiu o acostamento, você vê nas imagens, e por pouco não terminou em tragédia em Timbó. O ciclista se salvou por segundos, porque estava ligado, né? A Polícia Civil investiga o caso e está com a gente, inclusive, o delegado Aderlan Camargo, delegado da Polícia Civil, responsável pelas investigações. Delegado, seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Obrigado, Alexandre. Obrigado por ter vindo aqui com a gente, porque não é fácil vir lá de Timbó, pegar a BR-470 aí e para dar uma entrevista, geralmente se faz pela internet, mas o senhor fez questão de estar presencialmente para poder conversar sobre esse assunto. Exato. Primeiro, bota as imagens na tela, por gentileza, eu quero mostrar para o delegado, já viu várias vezes. Isso aconteceu em que localidade lá de Timbó, delegado? Aconteceu ali no bairro das Capitais, nessa via que se chama Rui Barbosa, uma via rápida, e esse ciclista estava transitando em sentido contrário à via e de repente ele avistou um veículo vindo em alta velocidade, um veículo já identificado como sendo um Tucson prata, e de repente esse veículo foi em sua direção. Se ele não fosse rápido, certamente teria sido atropelado. Mas ele foi rápido, estava na contramão, levou, só que se ele tivesse no sentido normal dele... Teria sido atropelado certamente, porque ele não teria visto a ação do veículo. Chegaram, já identificaram quem era o condutor do carro? Sim, ou o carro sim, né? Não, o carro foi identificado, o condutor possivelmente sim, porque o carro está no nome dessa pessoa e essa pessoa já tem um histórico de crimes de trânsito. Ela já foi autuada uma vez por embriaguez ao volante. Então tudo indica que ou ele estava embriagado, ou ele quis fazer uma farra, ou realmente ele foi com a intenção clara de ceifar a vida da pessoa. Ele tem alguma ligação com a vítima, o motorista? Não, a vítima já foi ouvida, ela falou que não conhece a pessoa, inclusive nós mostramos a foto, então nada indica que tenha sido algo premeditado. Me parece que realmente foi ou em razão da embriaguez. Essa pessoa já, como eu já disse, tem um histórico. Já tem um histórico de embriaguez ao volante, que já foi autuada e indiciada por esse crime. Então, tudo indica que a dinâmica foi essa. A pessoa estava embriagada e, de repente, saiu para fora da via ali e quase atropelou a pessoa, que naquela velocidade eu acho que seria fatal. Delegado Aderlan Camargo conversando conosco, da cidade de Timbó, com a gente, policial civil catarinense. Delegado, hoje, das ocorrências que o senhor recebe e que tem que tomar conta lá, acidente de trânsito e ainda com condutores alcoolizados, está se tornando cada vez mais, e sempre foi, números elevados, né? Ainda no Brasil impera essa ideia de impunidade para esse tipo de crime. Eu sou do tempo, acompanhei um caso emblemático no Paraná, que um deputado estadual, Cali Filho, ceifou a vida de 2 jovens. Então, Curitiba, ele literalmente voou com o carro importado. Independente se fosse importado ou nacional, mas ele literalmente voou no carro das vítimas. E essa pessoa só foi condenada depois de, acho que 10 anos o júri ocorreu. Sim. E foi receber uma reprimenda não privativa de liberdade, enfim. Então é um tipo de crime que precisa ser observado e tem que ser apurado com rigor. E é bom porque a sociedade entende isso. Olha, eu gostei muito de falar com o senhor, viu? É a primeira vez que a gente se encontra, eu já coloquei reportagens suas no ar. Inclusive, o senhor me permite, o senhor é um delegado diferenciado, porque o senhor é do espectro autista, né? Sim. Então, já foram reportagens efetuadas, e aqui é o seguinte... eu tenho um enteado que é autista e a gente entende que que tem um espectro autista que foca, tem um hiperfoco, né? O senhor tem um hiperfoco e no combate à criminalidade, né? E fazer acontecer. E eu estou muito feliz em conversar com o senhor, muito feliz mesmo, porque o senhor entra num assunto que eu tenho aqui abordado diariamente, quase diariamente, que é a lei muito frágil com relação ao trânsito, muito frágil. A pessoa atropela, mata, está comprovada que ela está alcoolizada, ou seja, aquele carro não é mais um carro, não é um veículo para locomoção, e já é uma arma. Uma arma, exato. E lamentavelmente alguns juízes ainda entendem como um crime culposo. Eu entendo que nesse caso é
um crime doloso. Pelo Pegou. menos pelo dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado, que no caso seria a morte. Como o crime não ocorreu, foi uma tentativa. Então, ele vai ser autuado e está sendo apurado como uma tentativa efetiva de homicídio. Tentativa de assassinato, é a realidade. Exato. E as pessoas precisam fazer o seguinte, mas então se ele é delegado, por que ele não... Mas não é o delegado que faz acontecer. Quem faz acontecer, que tem que mudar a lei nesse país, são os deputados e senadores. Exato. Né? E que é a base da nossa pressão popular, que precisam fazer urgentemente. Porque, veja bem, nesse caso estamos mostrando aí uma tentativa. Né? Felizmente não se consumou o fato, que se pega de frente ali, sem qualquer defesa necessária, fatalmente teria grande possibilidade de morte do ciclista. Certamente, na minha opinião, seria morto diante da velocidade. Né? Os fatos que já ocorreram no passado demonstram que a chance de uma pessoa vir de perder a vida em razão desse fato é muito grande. Então, fica um recado a todos aí que, pelo menos em Timbó, nós somos já firmes no combate a esse tipo de crime. O senhor tem isso como bandeira. Eu vou falar uma coisa, acho que eu encontrei alguém dos meus aqui, viu? Porque não dá moleza para bebum, potencial assassino no volante. Não pode dar moleza. Eu costumo, quando trabalho no plantão, costumo autuar embriaguez ao volante, arbitrar uma fiança lá em cima, já para o cara não sair e ficar pelo menos um dia preso, ou pelo menos tem que doer bastante no bolso da pessoa. E tudo no rigor da lei, você não está fazendo não, nada de forma dentro arbitrária. do que estabelece a lei. A lei é interpretativa, né? Cada um interpreta da forma que ela. Pode ser uma mão leve, como pode ser uma mão pesada. Né? A caneta pode ter tinta, como a caneta pode não ter muita tinta. Né? Mas é um tipo de crime que precisa ser reprimido de forma bem forte. Eu vou fazer aqui nua e crua uma colocação, delegado Aderlan, que eu penso que as pessoas precisam também refletir sobre esse assunto. A pessoa foi pega no local do crime, até 24 horas depois, o que eles fazem? Muito, o senhor sabe melhor do que eu estou falando aqui. Estratégia. Vão se apresentar uma semana depois. Aí atropelou, como teve o caso em Blumenau, um menino de 19 anos foi morto, ele foi assassinado. Sim. Foi pego no outro lado da via, no acostamento, ele de bicicleta, não conseguiu se defender. O casal atravessa a via, uma rodovia estadual movimentada, que é a SC-108, atravessa a rodovia, olha o carro. E tem imagem daquele acidente lá? Cata ali. Esse acidente é bom para o delegado conversar com a gente, até para sentir a minha revolta, por exemplo. Então, o menino de 19 anos é atropelado no acostamento, delegado. Atropelado, pegou uma bicicleta emprestada para jogar futebol, voltou para casa às 10h30 da noite, estava a 300 metros de casa, ele foi atropelado por um carro que vinha em alta velocidade, inclusive morador da cidade de Timbó, que estava dirigindo o carro da namorada, a moradora de Blumenau, da Itaúba Central. Ele, sem habilitação, delegado, o condutor, há 10 anos, 2015 para cá, ele já teve o direito de dirigir cassado. Então, ele acaba, delegado, fazendo o quê? Atropelando o menino no acostamento, no outro lado, volta para a pista certa, vai no acostamento do lado dele, ele sai pelo lado do carona, onde estava sentada a namorada, sai ele, para tentar desfocar a história de que ele era o carona e ela era a motorista, só que a motorista estava... só que a câmera pegou. Eu tenho uma imagem, né? Na hora que tiver a imagem, põe na tela para o delegado ver. E ainda, a porta do lado do motorista não sofreu nada. E tanto é que a namorada dele sai do lado do carona e vai até o lado do motorista e conduz o carro. Ou seja, ficou bem claro que ele tentou mudar o negócio ali. Sequer foi lá no outro lado para ver se atingiu um cone, que ele alegou que atingiu um cone, se ele pegou lá o guarda-reio apenas, não. Pra você ter uma ideia, a vítima foi projetada a cerca de 20, 25 metros. Tá aqui, ó. Esse é o acidente. Deixa a tela, por favor. Esse é o acidente. Tá lá, vai passar o rapaz de bicicleta, tá indo lá de bicicleta aqui, ó. Tá indo o menino de bicicleta, tá indo aqui. Né? Daqui vai surgir o carro em alta velocidade, do outro lado lá. Tá vendo? Ele tá perto de casa, tá chegando, são 10 e pouco da noite, 10h33. Aqui, ó, vai vir o carro, olha o fumacê que vai dar. Vamos passar esse carro escuro aqui, passou o carro, agora vem o outro, em alta velocidade. Isso foi em Blumenau, na Itaúba Central. Olha lá, foi. A gente fecha aqui para não mostrar, dá uma segurada na imagem. Né? E aí ele vem com o carro e ela também na carona,
né? A gente está mostrando de novo aqui que bateu, né? Aí a gente segura a imagem, porque é muito impactante, né? E aí vem com o carro aqui, ó, no acostamento, delegado, Adelan. Ele sai, abriu a porta, tá lá a mulher, a namorada, ele sai, parou o carro, ela sai, e ele sai pelo carona. Por que ele sai pelo carro? Olha, veja bem, a frente tá machucada, tá quebrada, né? Ou seja, foi afetada, tá amassada. E o para-brisa também. Olha ele saindo aqui, pelo lado do carona. Por que ele saiu do lado do carona? E uma semana depois se apresenta, se não fosse um trabalho eficiente do delegado Antônio Godoy aqui, delegado Marchetti, e com a população ajudando, não ia chegar nunca ao autor desse... Momento algum liga para o 193, bombeiros, em momento algum atravessa a rodovia para ver se alguém foi acertado. É lamentável. Tinha que ser preso, delegado. Ele tentou alterar a cena do crime, inclusive. Sim, tinha que ser preso, delegado. Mas a lei não tinha que ser preso e ficar preso até o processo ser transitado e julgado. Sim. Pô, acabou com a vida de uma pessoa, pô. Então, eu sei que sou dos meus, então, a gente tem que mudar essa lei. Precisa de uma iniciativa de algum deputado para alterar, para ficar claro, senão nós ficamos à mercê de interpretações de juízes, que alguns são muito garantistas e acabam deixando uma pessoa dessa criminosa solta. E não dá para comprovar, não dá para provar que ele estava alcoolizado, porque uma semana depois, né? Então, quer dizer, a gente tem que mudar. E que bom que o senhor vem aqui, eu vou convocá-lo mais vezes aqui, para a gente discutir isso no ar. É importante. Delegado, Adelan, obrigado pela participação aqui na tela da ND e eu quero que o senhor retorne mais vezes aqui. Hoje vai acompanhar também esse caso lá, essa tentativa de assassinato na minha ótica, e na sua também, nesse caso lá de Timbó. Um abraço, obrigado.